Bom dia, meus irmãos. Hoje a gente está aqui debaixo da árvore para fazer um pequeno vídeo e contar algo para os irmãos que é de grande valor, pelo menos para mim, né? E que talvez vá acrescentar na sua caminhada e na sua fé. Então, meus irmãos, esse vídeo aqui, lógico, né? Espero que os irmãos estejam todos bem. Esse vídeo aqui é para a gente contar algo que vinha acontecendo comigo, algo negativo, lógico, mas tudo é para a honra e glória do Pai, né? Porque há uns anos atrás eu recebi um presente de um amigo do meu filho e era um presente muito. Eu como homem, né, eu gostava muito, porque os homens gostam dessas coisas, né? Só que não estava trazendo um benefício, né, por assim dizer. Mas tudo começou assim. Eu recebi esse presente desse amigo, né, e guardei em cima do armário, né, da minha casa. Mas desde quando que eu recebi esse presente, com a minha véia aqui, né, ela sempre falou para mim dar fim, porque ela não sentiu que era uma coisa boa, sabe? Ela sentiu que era uma coisa, ela sentiu que era uma coisa negativa, né? Então, eu nunca parei para pensar, nunca dei ouvidos nisso. E também é coisa de homem, né? Aí você sabe, né? Coisa de homem é uma coisa que os homens gostam. E o que é esse presente? Então, meus irmãos, era uma faca muito bonita, muito trabalhada, sabe? Ela era uma faca muito bonita, muito trabalhada e uma faca muito forte. Cortava qualquer coisa, eu gostava muito. Mas como eu disse, a minha esposa nunca gostou, né? E isso foi há mais de 3 anos atrás que eu ganhei essa faca. E no decorrer desses três anos e poucos, eu nunca reparei nisso, sabe? Mas a semana passada o pai me fez reparar, porque depois que eu sofri o AVC, eu esqueci que eu tinha essa faca. Eu esqueci que eu tinha essa faca, entendeu? Então, pela madrugada, nas minhas orações, eu orei ao Pai, né? E deitei na minha cama. E de repente o Pai me mostrou essa faca. Do nada eu comecei a ver essa faca. Aí eu me lembrei, né? Me lembrei que eu tinha ganhado essa faca. E comecei a meditar, né? Nas coisas que vinha acontecendo na minha vida. E o Pai foi me trazendo tudo à tona, sabe? Ó, depois que você recebeu esse presente, essa faca, tudo isso veio acontecendo em sua vida, sabe? Coisas ruins, meus irmãos, coisas ruins. Coisas para destruição mesmo, sabe? Para tirar a paz. Não é porque a gente está aqui ensinando a palavra do Pai,
ensinando as maravilhas do Pai, mostrando as maravilhas do Eterno, que a gente está imune a ser perseguido, não, meus irmãos. Aí é que somos perseguidos, aí é que somos provados diariamente, né? Mas o Pai do Céu, ele sempre nos mostra as coisas. É incrível, mas eu começo a fazer o vídeo, ó, os pássaros chegam. Aqui no Nordeste a gente chama esses pássaros de cancão. Ele é um pássaro caçador, né? Ele caça pequenos lagartos. Ó, tem um bem aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Ele é preto com branco. Então, meus irmãos, mas por que eu tô contando essa história hoje, né? É porque eu sei que tem irmãos aí que devem estar passando por problemas, por dificuldades e ora, mas suas orações não estão sendo atendidas, né? Não estão sendo atendidas ou não consegue perceber que as suas orações estão sendo atendidas. Mas muitas das vezes, meus irmãos, não é porque o Pai não quer responder ou porque não é tempo, mas muitas das vezes somos nós mesmos que bloqueamos, que bloqueia esse retorno. Porque é como está escrito na palavra, o Pai ele não é ladrão, né, para invadir a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa privacidade, não é isso? Ele não é invasor, mas ele bate, ele sempre bate a porta. Se você abrir, o Pai entra, entendeu? Mas se você não abrir, ele não entra. E muitas das vezes a gente fecha a porta de outras formas. Por exemplo, no Velho Testamento, né, nas Escrituras Sagradas, tem muitas passagens que o Pai proíbe que o seu povo pegue certos artefatos, né, como ouro, prata e outros artefatos que tenha valor. Por que que o Pai proíbe isso? Porque muitas das vezes esses artefatos vieram de rituais, vieram de consagrações a demônios, a deuses pagãos, a ídolos, entendeu? Ou muitas das vezes é um objeto de adoração íntima, particular de alguém, entendeu? Ou seja, é uma adoração com idolatria, né? Porque tudo aquilo que não adora o Criador dos céus e da terra é idolatria. E é um crime gravíssimo. Eu digo que é um crime porque é um crime mesmo. Porque quando você não passa a, a ter a adoração devocional ao Pai, e sim a objetos, a imagens, estátuas, essas coisas, você está roubando a adoração ao Pai. E isso é imperdoável, entendeu? Porque só o Pai é digno de ser honrado, de ser adorado, de ser idolatrado. Só Ele é digno. Não tem ninguém que possa ter essa honra, entendeu? Só Ele mesmo. Então, meus irmãos, aí muitas das vezes a gente está passando por certas provações, né? Por certas provações, e o Pai permite, por quê? Porque você mesmo bloqueou, fechou a entrada do Espírito Santo, né? Da Orua HaKodesh, a nossa Mãe Celestial, que depois eu vou até fazer um vídeo sobre esse nome inefável, né? O nome da Mãe, do Pai. E
E é assim mesmo, muitas das vezes a gente mesmo bloqueia. Não que isso estava acontecendo comigo, sabe, porque o Pai sempre ouve a minha oração, sempre me responde, e muitas das vezes de formas extraordinárias. Só que nesse dia que eu acordei pela madrugada e fiz minha oração, que sempre quando eu acordo pela madrugada, eu oro, né? O Pai desperta a gente para orar. Você aproveita, vai ali, toma uma água, vai no banheiro e faz sua oração. Sempre é bom estar em comunhão com o Pai, com o Eterno. Então nesse dia eu orei, né? E deitei. Fiquei meditando, pensando, e de repente eu vi essa faca. E eu não lembrava mais, meus irmãos, porque depois do AVC eu esqueci de muita coisa mesmo. Mas dessa faca principalmente, né? E o Pai me fez lembrar. Então, nesse mesmo dia eu voltei a orar e eu falei: Pai, tu me fez lembrar dessa faca e a véia já não gosta dessa faca, nunca gostou. Então, se for alguma coisa que esteja trazendo empecilho à minha vida, à minha família, que você me possa dar um sinal bem claro, né? E eu vou dar fim a essa faca. Porque era uma faca, meus irmãos, que era muito bonita, era muito da hora a faca. E para quem é homem, né? Homem que gosta de coisa de roça, né? Limpar um peixe, cortar uma carne, ela era muito eficiente para essas coisas. E então eu não queria, né, me desfazer. E também tinha sido um presente, né? Para que eu ia me desfazer? Mas era algo que estava trazendo problemas para a minha vida. Aí eu fui meditar, né? Terminei minha oração, pedi isso ao Pai, um sinal bem claro que eu pudesse entender que era para me dar fim. Então eu voltei a dormir e foi passando os dias e a minha pequena, a Mônica, ela já vinha uns dias acordando pela madrugada, meus irmãos, chorando, toda hora chorando. E depois que eu fiz essa oração, ela passou a chorar muito mais, sabe? Ela acordava pela madrugada, atormentada, chorando. Eu ia lá, cuidava dela, fazia minha oração. E passava e ela voltava a dormir. Mas sempre acordava chorando. Aí passou uns 3, 4 dias, meus irmãos. Aí ela chegou até a mim, eu estava olhando os vídeos no celular. E deitada assim no sofá, ela chegou e falou: Pai, eu tenho uma coisa para falar pro senhor. Aí eu: que é, meu bebezão, que você tá sentindo? É alguma dor? É alguma... Ela: não, pai, é porque sempre quando eu durmo, eu fico vendo assim uma mulher toda de branco e toda rasgada e cheia de sangue. E eu fico com muito medo. Aí eu começo a chorar. Aí na hora ali, meus irmãos, não caiu a ficha. Sabe que eu tô com um problema muito sério na minha mente e não caiu a ficha na hora, sabe, de imediato. Mas depois eu fui conversar com a minha esposa, falando isso pra ela, que ela tava assim, né? Aí ela disse: Jamilson, então isso daí é a resposta que você pediu ao nosso Pai. Porque essa mulher rasgada e toda cheia de sangue, ela tá rasgada de faca e toda ensanguentada. É o sinal que você pediu, Pai. Então ali na hora, meus irmãos, caiu a ficha. A minha esposa é uma mulher muito sábia, muito
inteligente, guerreira. E ela me abriu os olhos na hora ali. Porque depois desse AVC, meus irmãos, tá complicado para mim, sabe? Complicado mesmo. Mas aí caiu a ficha. O pai se usou da minha pequena, né, para me dar o sinal e a resposta que eu queria. E depois que eu dei fim a essa faca, meus irmãos, aí eu comecei a meditar em todas as coisas ruins que venham acontecendo comigo depois que eu recebi esse presente, né, essa faca. Eu fui preso, meus irmãos, passei 2 meses no presídio. Depois de sofrer o AVC, né? A semana passada a minha mãe estava colocando um lixo para fora. Tomou uma queda lá, quase arrebentou a cabeça. Foi pro hospital, levou alguns pontos lá na cabeça. Aí ontem o meu filho estava na escola lá, um moleque lá usado pelo inimigo, se juntou lá com os outros amiguinhos lá e espancaram o meu filho, sabe? Coisa terrível mesmo, terrível mesmo. Então eu me desfiz dessa faca. E por que eu estou fazendo esse vídeo, meus irmãos? Porque na palavra do Pai, ele diz que muitas coisas não é para a gente nem tocar e muito menos levar para dentro da nossa casa. Não é pelo objeto em si, sabe? Porque essas coisas elas são inanimadas, elas não têm poder de te machucar, de fazer nada. Mas sim o que elas carregam. Mas sim o que elas carregam em si. Maldição, entendeu? Maldição. Então, aquilo que estava dentro da minha casa me trouxe vários problemas, meus irmãos, muitos problemas mesmo. Mas graças ao Eterno eu já me desfiz. Estou com o coração aliviado, tranquilo, porque sei que tudo aquilo que está a nos fazer mal, o Pai vai tirando. Isso pode ser objeto, pode ser pessoas, pode ser amigos, pode ser inimigos. O Pai tira da nossa vida, meus irmãos. Então esse vídeo é para te trazer experiência, sabe? Se você estiver passando por esses problemas, dá uma analisada na tua vida. Dá uma analisada no que você colocou dentro de casa ou recebeu de alguém. Porque muitas das vezes vem com coisas que desagradam o Eterno. E muitas das vezes você ora e não recebe a oração. Por quê? Porque está sendo impedido de ter retorno. Não que o Pai não queira falar com você, porque o Pai sempre quer te responder, sempre quer trazer a resposta. Mas muitas das vezes nós mesmos não queremos ouvir a resposta. Porque quando você dá legalidade ao mal, você está bloqueando isso. Entendeu? É igual aquelas pessoas que ora, pede uma resposta ao Pai, mas nunca está pronto para ouvir a resposta. Passa o dia ali nos conflitos humanos, no trabalho, ouvindo coisas absurdas, mas não para um segundo para ouvir o silêncio, sabe? Porque o Pai fala com nós, meus irmãos, no deserto, no silêncio. Entendeu? O Pai nunca deixou de falar comigo, sempre responde as minhas orações. Todas as minhas orações são respondidas. Entendeu? Mas nem porque eu estou aqui sempre levando a verdade, levando a espiritualidade para as pessoas, que eu estou isento
de passar pelas mesmas coisas. Não estou isento. Pelo contrário, eu passo muito mais do que aqueles que não leva a palavra, não leva a mensagem do reino, entendeu? Esses que levam a mensagem do reino é os que mais são perseguidos, mais o diabo arma ciladas, entendeu? E a gente é mais perseguido, mas mesmo sendo perseguido, o Pai está toda hora nos respondendo, andando lado a lado. O Pai fala conosco, meus irmãos, face a face. Não é como essas pessoas dizem, eu falava face a face. Isso é uma forma de expressão. Quando a gente fala assim, o Pai fala face a face com uma pessoa, quer dizer que ele é nosso amigo, ele está sempre presente, entendeu? Não é você falar assim face a face com uma pessoa. Mas tem ignorante que leva isso pro pé da letra, né? Ele se enforca com, com a letra. A letra mata essas pessoas. Uns ignorantes. Mas é isso aí, meus irmãos. Eu fiz esse vídeo aqui porque o Pai cobra de nós, porque Ele faz maravilhas na nossa vida todos os dias. É para isso, é para a gente compartilhar e agregar as outras pessoas, para que sua fé seja aumentada, né? E cada vez mais você possa estar vendo maravilhas aí mesmo onde você vive, onde você mora. E eu peço que os irmãos reflitam sobre isso. Se está difícil, está complicada a caminhada aí, dá uma analisada. Mesmo que você não tenha nada dentro de sua casa que desagrade o Pai, mas às vezes pode ter no coração, né? Pode estar com ódio, com ira, com coisas que não agradam o Criador. Porque quando a gente está com ódio, com raiva, com ira, isso só nos machuca, meus irmãos. Não machuca quem nos machucou, só machuca nós mesmos. Então a gente tem que se livrar, jogar o lixo fora. Entendeu? Mas tá todo mundo bem, meu filho tá bem. O que é mais incrível é que quando eu fiquei sabendo que tinham feito isso com meu filho, eu fui pros pés do Pai e eu orei, né? E disse, mãe, eu te agradeço porque sei que meu filho está bem e você estava lá e não deixou ele sofrer nenhum arranhão. E quando meu filho chegou em casa, a minha filha disse, pai, o Levi não tem um arranhão, esse menino não tem um arranhão. E o pessoal dizendo que ele tinha sido espancado e coisa e tal. Realmente ele foi, mesmo, mas nenhum arranhãozinho sequer ficou nele. O pai é muito bom, sabe? E a mãe cuida mesmo dos seus filhos. E é maravilhoso. Então esse vídeo aqui é para louvar e engrandecer o nome do Pai, Abum de Bashmaia, Pai e Mãe do Cosmo. E eu louvo e agradeço a Ele por tudo. E espero que os irmãos aí também medite e reflita, porque o Pai, Ele sempre nos responde, meus irmãos. Tem até uma passagem, né, que Daniel orava, mas a resposta da oração nunca chegava. Não é porque o Pai não tinha enviado a resposta, é porque existia espíritos, né, príncipe da Pérsia ali, impedindo que a resposta chegasse. E é assim que funciona. É que muitas pessoas acham que o mundo espiritual é assim, é, é estilo mágica, não é. Da mesma forma que você tem que se locomover a algum lugar, tem que ir a algum